Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao canal Mensagem Diária. Dando prosseguimento à nossa série de mensagens sobre mulheres na Bíblia, e se você ainda não acessou, eu te convido a acessar a nossa playlist. Nós estamos falando a respeito das mulheres na Bíblia, mulheres que nos ensinam valorosas lições. Você já ouviu o dito popular, a mentira tem perna curta? E por que a mentira tem perna curta? Porque a verdade sempre vem à tona. E hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher. O nome dela, Safira. E ela se tornou uma mulher mentirosa. O cenário da igreja primitiva era um cenário de generosidade entre os irmãos. A igreja compartilhava bens e propriedades. O Espírito Santo atuava poderosamente na vida dos irmãos. A Bíblia diz que era um coração, era um pensamento, coração entre aquela multidão dos que criam. A tal ponto que eles vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos e repartia-se aos que necessitavam, de modo que naquela comunidade não havia necessitado. E havia um casal nessa comunidade, um casal que participava, um casal chamado Ananias e Safira, sua mulher. E esse casal também, em um acordo, resolveu vender uma propriedade para apresentar esse fundo comum que havia na igreja. No entanto, eles venderam aquela propriedade e não deram o valor total. Eles contribuíram com um montante menor, mas apresentando aos apóstolos como se fosse o valor total. E a morte de ambos foi a consequência desse engano. Ninguém havia pedido a eles que se vendesse a propriedade, que trouxesse o dinheiro àquela comunidade. Eles fizeram isso por livre e espontânea vontade. Mas o fato é que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. E essa história está narrada no livro de Atos, no capítulo de número 5, do 1 ao 11. E Ananias, quando ele vendeu, ele foi, em primeiro lugar, ofertar aos pés do apóstolo Pedro. E ele foi confrontado por Pedro na mentira. E ele acabou sendo morto por isso. E Safira entrou cerca de 3 horas depois e foi, não sabendo, claro, o que havia acontecido ao seu marido. Vamos ao texto para que nós possamos ler a palavra. Está lá no livro de Atos, no capítulo 5, do 8 ao 10. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. O pecado que Ananias e Safira cometeram não foi de ter guardado parte do dinheiro da venda, pois eles podiam dar aquilo que eles bem entendessem, o que eles quisessem, mas o pecado deles foi mentir diante de Deus e dos irmãos. E esse pecado foi severamente julgado, porque a desonestidade, a cobiça, a avareza, naquele instante, na comunidade onde o Espírito Santo atuava de modo poderoso, iria impedir aquela comunidade de crescer, iria impedir o Espírito Santo de agir. E o que nós podemos aprender com Safira? Em primeiro lugar, nós podemos aprender
que nós não podemos mentir, enganar a Deus e aos irmãos. Não podemos mentir que temos um relacionamento com Deus. Porque se assim fizermos, nós vamos destruir o nosso testemunho perante Jesus Cristo. Não podemos zombar de Deus não se zomba. Não podemos viver com máscaras. As máscaras caem, porque Deus sonda os nossos corações e pesa o nosso espírito. Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Toda mentira é pecado. E eu te pergunto, talvez você esteja vivendo uma vida de aparências, enganando a si mesma e aos que estão ao seu redor, mas Deus conhece os seus pensamentos. E o que é a mentira? Mentira é a afirmação contrária à verdade. Por isso que a mentira, ela acaba tendo uma perna curta. E a verdade sempre vem à tona, porque em Deus nada do que é oculto deixa de ser revelado. Tudo vem à luz. Tudo vem à luz do Senhor. Todo pecado é confrontado pela luz, que é a palavra de Deus. Então, quando eu falo uma mentira, eu dou uma informação falsa, eu causo uma ilusão às pessoas. Então, nós precisamos aprender com Safira. Mas talvez você possa dizer, mas é uma mentirinha, é uma coisa banal, mas mentira é mentira, não importa se seja uma mentirina ou uma mentirona. Às vezes você pode pensar, mas eu não estou prejudicando ninguém. Mas, querida, a mentira pode se transformar numa prática. E quantas vezes por dia isso pode acontecer? E muitas vezes as mentirinhas saltam da nossa boca quase que inconscientemente, muitas vezes formuladas para justificar situações nossas, banais do dia a dia. Como, por exemplo, olha, diz que eu não tô se for para mim, não é? Ou, ai, liguei para você, mas ninguém atendeu. Pessoas mentirosas não são pessoas confiáveis. E muitas vezes uma mãe pode agir dessa maneira com seu filho dentro da sua casa. Sabe, dizendo assim, não conte ao papai. Ou dizendo que alguma coisa acabou, olha, o doce acabou, não tem mais chocolate. E o filho encontra escondido aquele chocolate e sabe que a mãe mentiu. Não conte para o papai. Então são situações corriqueiras que dão um exemplo aos filhos. E os filhos veem os pais mentindo, aqueles mesmos pais que dizem a ele para não mentir. É aquela famosa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o que vai acontecer a esses filhos? Eles vão se tornar crianças mentirosas, porque os filhos são reflexos do pai. E o que a Bíblia diz a respeito da mentira? Ela diz, não mentais uns aos outros. Porque a mentira faz parte do velho homem, da velha criatura. E eu te convido, esse dia, a que você seja sincera. Nós não somos perfeitas. Não, e nosso Pai, Ele sabe disso. Ananias e Safira, eles tiveram a chance, sim, de se arrepender, de dizer a verdade, pois Pedro perguntou a Ananias e depois perguntou a Safira. Mas eles se perderam. Eles não permitiram que o Espírito Santo ministrasse dentro deles o arrependimento. Porque Deus, Ele se agrada de um coração arrependido, de um coração sincero. Erros todos nós teremos. Mas nós podemos nos levantar,
nos arrepender e continuar o nosso caminho. E qual é a resposta cristã para a mentira? É falar a verdade, minha amada. É dizer a verdade. Porque, portanto, a Bíblia diz, o mesmo apóstolo Paulo me vai dizer, portanto, abandone a mentira e fale a verdade uns aos outros, pois todos somos membros do mesmo corpo. Abandone a prática da mentira. Se você tem essa prática dessas mentirinhas, abandone essa prática em sua vida. Mentira é mentira. É distorcer a verdade. Seja um exemplo em sua casa, seja um exemplo aos seus filhos. Seja um exemplo se você é uma profissional, seja um exemplo aonde você trabalha. Seja um exemplo na sua igreja. Seja um exemplo, influencie todos ao seu redor. Pratique a verdade. Essa é a mensagem que Safira nos ensina. Pratique a verdade, porque a mentira, ela sempre vai ter uma perna curta. A palavra de Deus diz que Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com a verdade. Vamos orar? Pai amado, eu oro por cada pessoa agora que recebeu essa mensagem no coração e decidiu renunciar à prática da mentira em sua vida. Por isso eu te peço, Espírito Santo, visite cada vida, para que todos possam se despir desse velho homem que se corrompe nos rudimentos do mundo e possa se revestir do novo homem, transformado no coração, na alma e no espírito com a verdade, que é a palavra de Deus. E a tua palavra, Senhor, é a verdade que nos faz experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade em cada vida, na vida de cada mulher, para que nós, sim, Pai, sejamos testemunhas da tua poderosa ação transformadora na nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Eu sou Mônica Vicente. Compartilhe dessa mensagem. Nos siga nas redes sociais. Estamos também no Instagram como Mensagem Diária Devocional. Deixe o seu like. Pratique a verdade. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.